E a treta no Flamengo, hein? Felipe Luiz ficou irritado após mais um vexame no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o futebol vistoso do Brasil é o Cruzeiro. É isso que você fala? Não, a Guilherme... Chutes a gol ou chutes no gol? Saiu igual uma barata tonta no gol do Pedro Raul. Um Flamengo acovardado, apático, acomodado no resultado. Todo jogo acontece em situações assim, em alguns momentos. O jogo mais importante é o de hoje, isso aí. Já teve 3 jogadores que ficaram fora. Então fica até o final para entender tudo o que rolou nessa confusão e descobrir o que levou o técnico do Flamengo a perder a paciência. E claro, quero saber a opinião de vocês. Felipe Luiz tá certo em se revoltar ou tá exagerando? Comenta aí depois de assistir. E não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like, porque isso ajuda demais a gente a continuar trazendo conteúdo como esse pra vocês. A declaração de Felipe Luiz depois do vexame do Flamengo não passou batida, pelo contrário, virou combustível para uma nova crise interna, deixando o clima ainda mais pesado. E para piorar, até o treinador acabou perdendo a paciência na coletiva, deixando claro que tem algo errado nos bastidores. Ao seu ver, como treinador, há uma prioridade em relação à competição? Ou você quer ficar na história do Flamengo conquistando um título inédito, que seria a Tríplice Coroa? Não, o objetivo é disputar todos os títulos, né? Hoje o Flamengo ele te permite isso. Você, com esse elenco altamente qualificado que temos, ele te dá a possibilidade de disputar os títulos, de brigar para ser campeão do Campeonato Brasileiro, de ter um elenco qualificado para chegar também na Libertadores e na Copa do Brasil. E eu, particularmente, volto a repetir o que eu falei ano passado, para mim é um privilégio ter esse número de jogos para jogar. Não reclamo, porque os melhores jogam mais jogos, isso quer dizer que somos um dos melhores, e eu particularmente quero ganhar todos os jogos que venham pela frente, nunca vou escalar um time para perder um jogo, né? Então, da mesma forma, vamos aí na Copa do Brasil no meio da semana para tentar vencer o Atlético. Felipe, eu queria entender um pouco mais, é um sentimento que tem muitos torcedores falando nas redes sociais também. O Flamengo, algumas vezes, quando abre o placar, parece que o time não tem a ambição de querer tentar mais, de querer tentar fazer 2-0, 3-0, 4-0, por aí vai. Desde o gol do Arrascaeta no primeiro tempo, o Flamengo só deu 2 chutes a gol, um com o Samuel Lino e um com o Plata. Eu queria entender um pouco de você sobre esse pensamento, sobre essa, talvez, né, uma falta de ambição para ampliar o placar e aí, consequentemente, ter uma situação mais tranquila na partida. Obrigado. Eu lembro de um chute do Arrascaeta também, depois do gol dele, e no segundo tempo foram 6 chutes a gol. Pode ser que tenham sido dentro da trave, né? É isso que você fala? Não, a gol, pelo que eu me lembro... Chutes a gol ou chutes no gol? No gol. Ah, no gol, aí é outra coisa, aí é a precisão, né? Mas o time continuou chutando, né? Criando. Eu não diria que a gente quis defender o resultado, ao contrário, começamos o segundo tempo com a bola, tentando propor jogo. O adversário, ele mudou seu sistema, começaram a jogar a bola longa nas nossas costas, tiveram alguns escanteios, alguns lances até onde a bola era nossa e por não apitar falta acabava em escanteio, então essas jogadas foram levando o nosso time para trás. E tivemos dificuldades de sair, ainda não sei, não vi, vou rever novamente depois, mas realmente baixamos o nosso nível de concentração, de intensidade no segundo tempo, o adversário também aumentou a dele e aí tivemos essa nossa dificuldade em construir e de dominar o jogo outra vez, né? Então, acabamos, como eu falei, sofrendo gol e tentamos um empate, mas, claro, não é fácil jogar contra o time que se fecha tanto e no final acabou o empate e, como eu falei, com gosto amargo. Além da falha do Rossi, que saiu igual uma barata tonta no gol do Pedro Raul, um Flamengo acovardado, apático, acomodado no resultado. Um time com nível técnico do Flamengo não pode fazer um segundo tempo ridículo como fez contra o Ceará. Foi pressionado por um Ceará que tem um time muito mais fraco, tem um time muito mais barato. E o Flamengo, que poupou tanto na Copa do Brasil, que tem tanta prioridade no Campeonato Brasileiro, não podia ter uma atuação
tão apática e sem criatividade como aconteceu no segundo tempo. Isso tem que ser cobrado, até porque é uma diferença que eu vejo. Eu gosto muito do trabalho do Felipe Luiz, mas uma diferença que eu vejo muito fundamental entre o trabalho do Jorge Jesus e o do Felipe Luiz é que o Jorge Jesus, ele não parava de atacar, ele não parava de mostrar superioridade, de sufocar o adversário. E o Flamengo hoje, e em algumas outras oportunidades, quando vence, tá acomodando, tá se retrancando para não sofrer o gol. O Flamengo é superior ao Ceará. O Flamengo não precisava deixar de jogar, abdicar de jogar no segundo tempo. Poderia ter corrido mais atrás do resultado, como correu no primeiro tempo, que perdeu chances claras ainda depois do gol. Então tem que ser criticada a atuação ridícula do Flamengo no segundo tempo, além da falha do Rossi, né, gente? Não pode um goleiro profissional sair daquele jeito, todo estabanado, sem nem saber aonde tá a bola, depois pulando atrasado. Um segundo tempo para se esquecer do Flamengo, que poderia ter disparado na liderança. Agora segue líder, mas com os mesmos pontos do Cruzeiro, num jogo que, se mantivesse o nível do primeiro tempo, sairia com a vitória. Já teve 3 jogadores que ficaram fora. Talvez consigam jogar hoje, quarta-feira, alguns deles, ou todos eles. Eu falo do Jorginho, do Arrascaeta e do Bruno Henrique. Na quarta ele tem o Pedro de novo, ele tem o Alan Senna de novo, que não jogam hoje, né, que estão suspensos. Esses novos contratados vão estar mais entrosados, talvez um outro deles possa começar jogando. E o Samuel Lino despertou aí uma enorme expectativa na torcida pelas jogadas que fez, né? O cara nem conhecia os colegas, chegou na terça, treinou quarta um pouquinho, quinta ele jogou. E o cara aprontou ali várias jogadas ali pela esquerda, mas muito no individualismo, né? Porque o time estava bem bagunçado no final, né? Muito desorganizado, com vários jogadores que não se conhecem. Mas assim, a perspectiva é boa para o Flamengo, eu acho, daqui para frente com a chegada desses jogadores, mas deve levar um tempinho até ajustar essa equipe. E aí, nesse momento, tem que tentar ganhar os jogos da maneira que for possível, para manter a posição do campeonato. Que é um tempo muito grande fora dos gramados, mas é isso aí, me adaptar o quanto antes. Quanto à equipe deles, a gente sabia da proposta deles, defensivamente eles são bem, o atacante me seguia o tempo todo, o desempenho defensivo deles muito bom, e a jogada deles típica, que eles jogam no centroavante toda hora para casquinha e a bola parada, a gente sabia que não podia errar nesse aspecto, mas é isso aí, a gente sabe que o jogo aqui não era fácil, mas o empate também não tá tão ruim, a gente vai agora seguir no campeonato para a gente poder conseguir as vitórias. Claro, obviamente eu me senti um pouco cansado, principalmente no final do jogo, como eu falei, tinha um tempo muito grande que eu não começava jogando, mas é isso aí, eu tenho que me adaptar o quanto antes, o Flamengo me contratou para isso, para estar nos momentos importantes do time, eu vou fazer tudo que eu puder dentro e fora de campo para mim estar na melhor fase física o quanto antes possível para poder ajudar o Flamengo. Não, sim, como eu falei, eu estou longe de estar no meu melhor, na minha melhor fase fisicamente, mas eu tenho que me adaptar e só se adapta jogando. Acredito que eu fui bem no jogo, óbvio que eu não estou ainda no meu 100%, mas o Felipe dá total liberdade dentro de campo, a gente pode ter uma mobilidade muito boa dentro de campo, principalmente entre eu e o atacante, né, os laterais e os atacantes. Como você falou, a gente tem um elenco muito forte, não tem titular e a gente sabe que quem entrar vai dar conta do recado. Sim, amanhã provavelmente a gente vai fazer um exame, eu acredito já conhecendo meu corpo que não foi nada grave, mas a gente às vezes é poupado de um jogo e não tanto para descansar, sino para tentar trabalhar a parte um pouco mais física, de força. Então, às vezes nos primeiros jogos quando volta chega um pouquinho mais pesado, mas é importante para o restante da temporada. E como falei, esses dias foram para treinar um pouquinho mais, a força e bom, hoje em um movimento aí acabei sentindo um desconforto, mas acredito que nada demais, tomara que amanhã no exame seja pouca coisa ou quase nada. Podemos já pensar nesse jogo decisivo contra o Atlético lá, sabemos que temos que ir a buscar o resultado, estamos em desvantagem, mas é isso, encará-lo como uma final. E aí, fãs de esporte, agora é a sua vez de opinar. Você acha que Felipe Luiz está certo em se revoltar após mais um vexame do Flamengo no Brasileirão?
demonstrando toda a sua frustração publicamente? Ou acredita que ele exagerou e acabou só piorando ainda mais o clima nos bastidores? Comente aqui embaixo a sua opinião sincera sobre essa treta no Mengão. E se você ainda não viu, confere agora tudo o que rolou no jogo, incluindo o erro grosseiro de Léo Pereira que acabou entregando a vitória ao Atlético Mineiro. O link tá aparecendo aí na tela, vale muito a pena assistir. Aproveita e já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Que Deus te abençoe e até a próxima.